Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho do BIM11, fundo imobiliário fora do radar de multi-estratégias que vem entregando um rendimento legal para a gente. Antes disso, gostaria de lembrar que você é livre para correr riscos na bolsa de valores. Ter lucro ou prejuízo é de pura e exclusiva responsabilidade sua. Esse canal aqui não faz nenhuma recomendação de investimento e não é responsável por nada. Antes de a gente falar sobre o fundo, o relatório gerencial do mês de abril do BIM11, vamos mostrar no Status Invest os fundos que tem o BIM11 na carteira. Aqui a gente vê que o MCCI e o MXRF11 são donos de 34% do portfólio do BIM, são pertencentes a esses dois fundos imobiliários. O MXRF11, que é o maior fundo imobiliário, não em tamanho, mas em número de cotistas na bolsa de valores. Levando lá para cima, só passando rapidinho aqui, no último mês ele distribuiu 14 centavos por cota, o BIM11. A cota patrimonial dele está em 9,51, o PVP de 1,03 e o último fechamento do mercado ela fechou a 9,81, acima do PVP. Agora vamos para o relatório gerencial do mês de abril. Aqui o BIM11 traz que a taxa ponderada da carteira fechou em 6,90 e que eles estão trabalhando para aumentar 20 bases percentuais. Esse BPS representa 20 BPS, significa, eu demorei um certo tempo para entender isso, sempre ficava perdido, mas 20 BPS significa 0,2% de incremento na taxa ponderada da carteira, que eles esperam aumentar no mês de maio. O fundo aumentou a exposição em permutas residenciais e aumentou o pipeline de CRIs High Yield do portfólio. Permutas residenciais é a classe de ativo que o fundo quer investir mais, é o objetivo, e o fundo conta com 11 centavos por cota de rendimento acumulado. O BIM11, vale lembrar que ele tem 55 milhões de reais de patrimônio, então ele é um fundo imobiliário pequenininho, multi-estratégia, fora do radar, que está entregando bastante. Geralmente esses fundos imobiliários pequenos, de multi-estratégia, eles são os que conseguem entregar maior rendimento justamente porque o tamanho é menor. Aí vem aquela analogia do navio no oceano. Quanto maior o transatlântico, mais difícil de fazer a manobra. E quanto mais difícil de fazer a manobra, mais difícil de ter lucros. E como esse fundo ele é pequenininho, na parábola, é como se ele fosse, na metáfora, é como se ele fosse um barquinho. Então fazer manobras é muito fácil e ter lucros com ele também é muito fácil. 55 milhões de patrimônio é muito pequeno. A gente vê que o fundo está com um caixa de 12% e 88% do patrimônio líquido está alocado, distribuído em permutas, CRIs e FIIs. A maior parte em CRIs, a menor parte em permutas. Nesse momento não é tão problemático ter um caixa de 12%, porque o caixa está rendendo o CDI e o CDI está alto. Então, nesse momento não é tão problemático o fundo ter um caixa parado. Aqui o fundo traz o aumento nos dividendos por cota, né? Ele mostra que lá em dezembro ele distribuiu quase 10 centavos, depois em janeiro 10 centavos, fevereiro 11, março 12 e abril 14. E isso porque ele tem 11 centavos acumulados de rendimento. Aqui o fundo traz a carteira de CRIs. Os CRIs que ele contém em carteira, geralmente uma coisa que eu, particularmente como investidor, gostaria que os fundos trouxessem, além do mapa de risco, questão de PMT e tudo mais, é que é um pouco difícil da gente saber, por exemplo, se tem algum CRI que é atrelado a um fundo imobiliário. Por exemplo, esse aqui eu sei porque eu pesquisei. Esse CRI Telos Virgo, ele é pertencente ao fundo imobiliário TEP11. Então ele tem o BIM11 tem um pouquinho da dívida do TEP11. E fundos imobiliários geralmente não deixam de pagar suas dívidas corretamente. Então, particularmente, eu gosto de ver, por exemplo, aqui ele tem esse CRI Shopping Sul Planeta. Não sei se esse Shopping Sul Planeta está dentro de algum fundo imobiliário. Particularmente gostaria de saber. Essa é uma informação assim que geral falta nos fundos de CRIs e que eu, como investidor, particularmente gostaria de saber. Aqui ele traz a localização dos investimentos que o fundo faz. 68% são em São Paulo,
e só um pouquinho em outros estados, né, na maioria na Bahia, de 12%, depois São Paulo. Aqui ele traz que para o final de maio eles esperam que o ticket da carteira esteja em 7,15% e eles estão fazendo uma reciclagem do portfólio do fundo. Eles estão vendendo ativos high grade e comprando ativos high yield. E eles estão tentando fazer isso sem que tenha alteração na marcação a mercados para não ter prejuízo. Aqui no caso eles até trazem que eles venderam um pouquinho do CRI do TEP11, eles tiveram um lucro de 0,13, que é um lucro de R$ 173. Só uma breve demonstração. Aqui eles trazem a carteira do fundo, de fundos imobiliários, eles têm 11 milhões em fundos imobiliários, que é 20% do patrimônio. Desses 20%, a maior exposição está em APTO, que é um fundo residencial, mas que tem recebíveis dentro, a maior parte é recebíveis. E ele tem o CPTS11 também, que vem entregando rendimentos bem bacanas. Ele tem um pouquinho do BRIP. BRIP é um fundo dentro da própria casa que é exclusivo, que é focado exclusivo em permutas. Aqui ele traz também que o dividend yield da carteira de fundos imobiliários foi de 0,98% ao mês, mas que eles obtiveram ganhos de capital e que isso trouxe um lucro de 1,24% ao mês. Apenas a carteira de fundos imobiliários. Aqui eles trazem as operações que eles fizeram, vendendo sempre um pouquinho de alguns fundos imobiliários. A maior venda foi de Mork. E eles têm dois ativos atualmente em permuta, que é o ativo Jamares e o ativo Indy 70. Eu não vou trazer muito detalhes sobre essas alocações, mas a gente pode ver que o Jamares é uma alocação no bairro Moema, um bairro nobre de São Paulo, que eles estão fazendo essa permuta, e o BIM11 vai investir apenas 2% do capital necessário para comprar o terreno. Essa é a troca da permuta. E enquanto isso, no ativo Indy 70, o BIM11 vai investir 14% do capital necessário para o projeto. E no Indy 70, os outros 86% do ativo será honrado pelo BRIP, que é o fundo imobiliário também da Brio. A distribuição de rendimentos, uma pequena crítica, que aqui cortou a tela, né? A demonstração de resultados. Então isso aqui ficou um pouco chato, um pouco ruim de ver, porque as receitas totais ficaram ofuscadas, porque simplesmente ter uma parte começa no final da página 5 e a outra no início da página 6. Fica um pouco ruim de ver, mas aqui a gente pode ver que o resultado total do fundo no mês de abril foi de 829 mil e eles distribuíram 818 mil, ou seja, distribuíram 14 centavos por cota e ainda assim eles guardaram um pouquinho para distribuir nos próximos meses, que a gente já sabe que são os 11 centavos por cota. Aqui eles trazem o breakdown do resultado mensal do fundo. A gente vê que 80% veio de juros e correção monetária, 11% do rendimento veio de fundos imobiliários, 4,3% veio do CDI, de operações compromissadas do CDI, 3,1% veio do ganho de capital de fundos imobiliários e 0,6% do ganho de capital de CRIs. A gente vê que o número de investidores, o número de cotistas do BIM11 é pequeno, é baixo ainda, mas tem aumentado bastante. A gente vê que desde novembro vem num movimento de alta bem expressivo. Ele fechou em abril com quase 1.400 cotistas participando do fundo. Ele passou um bom momento aí que ele estava bem abaixo da cota patrimonial, que ficou bem interessante. Aqui ele traz os ativos que eles têm em carteira, os CRIs. Eu vou passar um pouco rápido porque não é o foco do vídeo ficar focando em CRI. Sim, a gente vê se o ativo está gerando renda, ver as informações mais interessantes.
No mais é isso. Esse aqui é o ativo da permuta Jamares, que ele está fazendo em parceria com outro fundo imobiliário da própria casa. Ainda não foi lançado. Ele vai pagar uma parte do terreno. E depois o ativo da permuta de Indianópolis, que ele vai investir um pouquinho mais. Também esse ativo já foi lançado. Foi lançado agora em abril. Tem 57 unidades no total e 36 em estoque, ou seja, já teve algumas vendidas, mas do próprio ativo ainda não teve venda de quem é os imóveis que pertencem ao BIME. Ainda não teve venda, mas já teve alguns, porque a gente vê que teve 57 apartamentos, 19 duplex e tem 36 em estoque, é porque teve algumas vendas, mas não da permuta que o BIME participa. No mais é isso, pessoal. O BIME é um fundo pequeno que ele foi ancorado por outros fundos imobiliários. O MXRF11 e o MCCI são donos de uma parte bem significativa, o que traz um certo risco para o fundo. Eles podem pedir a liquidação do fundo a qualquer momento. Geralmente é uma coisa que o pessoal no YouTube não gosta de trazer, mas eu gosto sempre de analisar isso. Eu sempre gosto de ver quais fundos tem o fundo que eu estou analisando na carteira. Mas é um fundo pequeno que, por ele ser pequeno, ele tem conseguido entregar bons resultados. A cota dele está acima do PVP. Provavelmente vem novas emissões aí. Ele ainda está a um preço barato. Apesar de estar acima do PVP, ele ainda está barato. E ele promete continuar entregando bons rendimentos com o passar do tempo. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, considerem se inscrever. Curta e se inscreva porque ajuda demais. E até a próxima.